Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu voltei aqui para gravar um vídeo detalhando melhor como que foi a nossa viagem para o Rio de Janeiro, né? E os gastos bem detalhados. Primeiro porque eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de ver os valores de viagens em alguns destinos para ter uma noção, principalmente de lugares que eu quero conhecer. E também porque eu senti que o meu vlog não ficou tão bom assim, eu não consegui ficar gravando da forma como eu deveria. Primeiro porque eu acabava, tipo, me desligando assim e esquecendo que eu tava gravando vlog. E segundo, que tinha momentos que eu tava ali andando na rua, tal, prestando atenção em outras coisas e não gravava. Então eu voltei aqui, molhado, cara lavada, pra gravar isso, enquanto meu cabelo vai secando aqui pra eu sair. E, bom, eu acredito que é isso. Falando um pouco também sobre a viagem, eu sou a pessoa que ama praia, então toda oportunidade que eu tenho de me programar para ir pra praia, eu dou um jeito. A última vez que a gente foi pra praia foi o ano passado, quando nós nos casamos, e aí a nossa lua de mel foi na Ilha Bela, que é aqui no litoral norte de São Paulo. E foi a nossa primeira vez viajando como casal, né? Nem quando a gente namorava, a gente não tinha feito uma viagem nesse estilo. A gente costumava viajar com a nossa família para casa de algum familiar e tudo mais. Então a gente também não tinha noção de valores, de gastos, assim. E por conta disso eu comecei a assistir bastante conteúdo desse tipo para ter uma ideia melhor e para entender também pra gente se programar. Então, assim, Ilha Bela foi uma viagem que a gente gastou muito. Primeiro porque a gente não tinha essa noção, não tinha essa malícia. E segundo que a gente estava com condições de gastar, então a gente não se poupou tanto assim. Enquanto que viagens programadas a gente sabe que a gente tem ali um teto a chegar assim, né? Não pode passar disso. Então, desde que a gente foi para Ilha Bela o ano passado, eu pensei, bom, eu vou me esforçar para todo ano a gente conseguir ir na praia pelo menos uma vez no ano. Então, desde o início desse ano, eu tô com esse pensamento de que eu queria tentar ir pra praia durante o ano. E aí, eu comecei a olhar Airbnb, hospedagem desde o início do ano. Comecei a olhar preço de passeios que eu gostaria de fazer e tudo mais desde o começo do ano. Eu tinha um planejamento inicial que foi mudando ao longo do ano, foi sendo reduzido, eu fui enxugando o máximo que dava para que mesmo assim a gente conseguisse ir, tá? Então, assim, eu tinha um plano A, que era o ideal, assim, dos mundos, e depois foi pro plano B, pro plano C, até chegar no que a gente viveu. O fator ideal aqui para mim era ir para a praia. Então, coisas que não envolviam isso, eu fui abrindo mão e deixando para uma próxima oportunidade. Outra coisa importante é que eu e o Igor, nós conseguimos tirar férias fora de alta temporada, né? Então, isso acaba influenciando bastante nos valores. Eu que acompanhei aí cerca de 8, 6 meses, os valores. É impressionante o quanto que muda. Então, eu já aprendi, já entendi que enquanto a gente puder tirar férias fora de alta temporada, a gente vai fazer, não só por questão de custo, mas por conta do atendimento nos lugares, né? A gente acaba no momento de qualidade, enfim, aproveitando, tendo uma paz, um sossego, da forma que a gente tem em baixa temporada. O ano passado a gente viajou de lua de mel na primeira semana de outubro, foi muito bom também. A ilha tava super vazia e a gente conseguiu aproveitar. Botei aqui tudo bem detalhadinho, o que a gente gastou. Eu vou passar valor por valor
e depois eu volto falando o total de acordo com as classificações principais, tá? Então, vamos lá. Gente, mudei de ângulo porque tava me mexendo ali sentada na cama, não tava dando certo. Enfim, vamos para os valores da viagem do Rio de Janeiro. Lembrando, gente, que eu vou ir também contando dicas e situações, coisas, né, que eu fiz para tentar economizar ao máximo. Como eu falei, eu tinha idealizado uma viagem e conforme os meses foram passando, eu fui mudando algumas coisas, abrindo mão de coisas que não era tão importante assim para mim, para que a gente conseguisse ir, nem que fosse poucos dias. Começando pelas passagens. Nós pagamos nas passagens de ônibus ida e volta para 2 pessoas R$ 331,59. Esse valor se deu porque nós pegamos assentos promocionais no aplicativo da ClickBus e pelo que eu olhei, eles têm essa opção de assento promocional para alguns destinos em alguns horários, a depender ali de quanto tempo falta para sua viagem. Então, você comprando com uma certa antecedência ali de uns 15 dias, você consegue encontrar esses assentos. Fora isso, eu também encontrei um cupom de desconto e eu apliquei nessa compra para ter um desconto ainda maior e deu certo. Então, a gente já conseguiu uma economia inicial aí nessas passagens. Para dessas passagens uns 20 dias antes. Só que quando chegou, tipo, um dia antes, eu e o Igor, a gente tinha um compromisso no domingo de manhã, que seria o dia da viagem. Então, eu comprei a passagem pra gente ir depois desse compromisso. Só que a gente parou pra pensar ali no sábado, né, que seria muito corrido, ia ter chance da gente se atrasar, a gente ia ficar muito estressado, sem contar que a gente meio que ia perder o primeiro dia do Airbnb, porque a gente poderia fazer o check-in 14 horas da tarde e a gente ia chegar lá no Rio de Janeiro só de noite. Aí a gente decidiu um dia antes tentar alterar essas passagens, mesmo tendo comprado no aplicativo e com desconto. Nós tivemos que ir lá na rodoviária, no guichê da companhia, né, da empresa do nosso ônibus, para alterar essa passagem, um valor de diferença que deu para nós dois R$ 64,78. Mesmo assim, compensou por conta que a gente ia conseguir aproveitar mais e porque a gente também não tinha pensado nisso antes. Então, foi um valor que acrescentou aí no valor da passagem. O valor, gente, é por conta que a gente comprou na promoção e a gente teria que pagar uma certa diferença pelo preço que eles estavam cobrando ali na passagem. Mas mesmo assim, pelo que eu vi, ainda estava abaixo do que é cobrado. Nós pagamos R$ 407,41 para 3 noites. Ponto aqui, esse valor subiu R$ 100 porque a gente, tipo assim, deixou para fechar por último. Isso daqui a gente acabou fechando também os 15 dias antes da viagem. Eu tava olhando essa hospedagem há meses, tanto que ela chegou a ser reservada para nossa data, e aí com esses 15 dias antes ela ficou disponível. E ela tava no valor de R$ 307,41. Quando tava ali, deu os 15 dias, subiu os R$ 100. Então, para vocês terem uma ideia, eu aluguei a hospedagem no Airbnb. E lá, gente, pelo que eu percebi, foi a terceira vez que eu aluguei hospedagem lá. E existem anfitriões que, assim, não deixa parcelar, se deixa, paga juros. Mas eu já percebi que também tem aqueles anfitriões que deixam você parcelar sem juros. É alguma questão deles ali, eu acho. Essa hospedagem podia parcelar sem juros, tá? O valor não alterava. Aí falando de alimentação para ida. O que acontece, gente? Para que a gente conseguisse economizar também, a gente pegou um Airbnb com uma cozinha. E assim a gente faria ali as nossas refeições
e deixaria de bebida no frigobar, na geladeira. E a gente até conseguiu um com máquina de lavar, pra gente já trazer as nossas roupas limpas, porque aqui a gente tá sem máquina, né? A gente levou uma mala de roupa nossa e uma mala com mantimentos que a gente já tinha aqui em casa, pra gente não ter que comprar lá. Mesmo assim, a gente chegou aí no mercado algumas vezes. Antes de sair daqui de São Paulo, a gente foi no mercado comprar algumas coisas que faltavam, comprar uma caixinha de cerveja para já ter ali pro primeiro dia. E nós gastamos esse dia R$ 228,31 para poder pegar a estrada. Chegando lá no primeiro dia, nós precisamos pegar um Uber. Não, na verdade aqui, né? Daqui de São Paulo, a gente pegou o Uber de casa até a estação Vila Sônia, que é a estação mais próxima aqui de nós, e foi R$ 27,93. Aí, chegando lá no Rio de Janeiro, a gente pegou um Uber da rodoviária até a hospedagem e foi R$ 14,93. Chegou lá, a gente tomou banho, se arrumou, fez uns petiscos assim pra gente comer na praia. Fritamos, né? E aí a gente decidiu que ia pra Copacabana e tentaríamos ir de metrô, porque tinha um metrô próximo da nossa hospedagem. E essa questão de utilizar um transporte público foi uma decisão que a gente tomou também para economizar e para conseguir estar ali dentro do nosso orçamento, porque o Uber tem os seus confortos, mas é mais caro, né? Então a gente foi pro metrô, emitiu o Rio Card, que eu mostrei lá no vlog. A emissão do Rio Card custa R$ 4,70. E aí, fora isso, você pode colocar ali o valor para as conduções. Nesse dia, somando a emissão dos dois Rio Card e as passagens, nós gastamos R$ 80 de transporte. Nesse mesmo dia, nós compramos gelo para colocar na nossa bolsa térmica que tava com as bebidas. Foi R$ 12 e aqui ela tava vendendo de quilo. Foi 3 quilos, eu acho, para encher a nossa bolsa. R$ 12 de gelo. Nós fomos na feirinha noturna em Copacabana, compramos um imã de geladeira por R$ 4. E eu comprei uma canga por R$ 30. Foi ótimo, porque aqui eu não acho canga desse preço. Como já tava tarde, né, a gente tinha ficado na feirinha, passeado lá no calçadão de noite, a gente decidiu que voltaria de Uber, porque a estação ali perto da nossa hospedagem, de noite, nas redondezas, ficava um pouco deserto. Então, a gente não gostava muito, assim, não quis arriscar. E aí, a gente pagou R$ 32 no Uber. Olha, uma corrida foi R$ 32, porque a gente estava hospedado no centro da cidade. E Copacabana, essas outras praias eram um pouco mais distantes, assim, né? Pensando em ir de carro. Nós fomos para o Cristo Redentor e nós decidimos ir de ônibus, não dava para ir de metrô. E o ônibus que ia para o Cristo não passava o nosso Rio Card, porque nós não tínhamos habilitado a opção de intermunicipal. E para habilitar essa opção, tipo, é igual aqui em São Paulo, a gente teria que comprovar que a gente precisaria pegar o intermunicipal, enfim, mostrar o comprovante de residência e tudo mais. A gente não tinha essa habilitação, a gente só tinha a opção de transporte municipal. Por isso que aqui a gente pagou a passagem no dinheiro. Foi R$ 9,40 as duas passagens, tá? Lá no Cristo, nós pagamos R$ 204 nos dois ingressos. E pagamos meia entrada. Por mais que eu me formei, estou me formando, né? Eu ainda tô com a carteirinha de estudante habilitada. O Igor também tá fazendo faculdade, então ele também tem a carteirinha dele de estudante. E aí a gente conseguiu pagar meia. Tava gravando e o armazenamento do meu celular encheu. Mas enfim, voltando. A gente foi até o trem lá, né? A entrada do trem, compramos o ingresso lá. Subimos com o trem do Corcovado, tá? Nós não fomos de van.
Por mais que eles abordam lá na porta, tá? A gente já tinha visto alguns vídeos alertando que eles abordam lá na porta, falando que, tipo, o próximo trem só vai sair dali 2 horas e tudo mais. Mas conversa deles, porque eu e o Igor, por exemplo, chegamos lá 10 horas da manhã e eles falaram que o próximo trem ia sair meio-dia e 20. Mas chegou lá, a gente comprou o ingresso e entrou, assim, tava tranquilo a questão da fila. A gente ficou esperando o próximo trem porque só tinha lugar para ir em pé e a gente queria ir sentado do lado direito, que é o lado que falam que é melhor para ver a paisagem, realmente. Então a gente esperou uns 20 minutos a mais para poder ir sentado e escolher o lado, né? Pra gente ver a paisagem. E nós saímos do Cristo, lá no Cristo nós não pagamos mais nada além do ingresso. Depois que a gente saiu de lá, a gente foi no mercado que tinha ali perto. E aí era um mercado mais alto nível, porque a gente queria comprar cerveja, gelo e pão e frios para fazer lanche para levar para praia, pra gente não ter que fritar as coisas ali quando a gente chegasse para se arrumar. Então, nós gastamos R$ 84,92 no mercado. E aí, por conta que a gente estava com várias sacolas, a gente decidiu voltar de Uber e a viagem foi R$ 22,99. Nesse dia, nós fomos para a Praia de Ipanema de metrô, então a gente usou ali o valor que já tinha no cartão, por isso que eu não computei aqui, mas era R$ 7,50 a passagem do metrô. E chegando lá na praia, era R$ 10 o aluguel de cada cadeira. Então, nós gastamos R$ 20. Depois que deu o horário lá deles fecharem o quiosque, né? Porque eu e o Igor, a gente tem mania de ir pra praia e ficar até a gente não aguentar mais. Aí, quando eles fecharam o quiosque, a gente sentou nas cangas que eu tinha levado na sacola. No terceiro dia, nós fomos no mercado de novo. E aqui a gente comprou só cerveja e gelo e deu R$ 67,87. Nesse dia aqui a gente foi para Praia Vermelha, nós também fomos de metrô, então eu não computei aqui o valor da passagem porque já estava ali no valor que a gente carregou o bilhete. Nesse dia a gente alugou 2 cadeiras e um guarda-sol que saiu no valor de R$ 40. Então, cada cadeira foi R$ 10 e o guarda-sol 20. Na volta, a gente carregou o Rio Card mais um pouco, porque a gente iria pro Maracanã e a gente gastaria aí, precisaria de mais condução. Então, nós colocamos mais R$ 30, foi R$ 15 em cada bilhete, pra gente conseguir pegar o metrô na ida, né? Anotei aqui, mas o ingresso do Maracanã eu comprei antes, no site mesmo do Futebol Card, se eu não me engano, e nós pagamos R$ 44 porque foram 2 meias e nós pegamos o setor norte, que era o setor que estava mais barato, então teve esse valor aí dos ingressos, R$ 44. Por conta do horário, o jogo foi 9h30 da noite, foi acabar lá para as 11 horas. Até a gente achar um lugar ali para encostar, para chamar o Uber, já tava tarde e, como eu falei, a estação que tinha perto da nossa hospedagem, as redondezas ali era deserta de noite. Então, quando ficava muito tarde, a gente preferia voltar de Uber por uma questão de segurança. O Uber de volta do Maracanã foi R$ 27,90. Pessoal, no dia 4, que foi o último dia, a gente só acordou, arrumou as coisas, tomou banho, limpou lá o Airbnb, preparamos os nossos lanches para a viagem, porque a gente tinha comprado pão, tinha comprado frios, tinha ainda sobrado algum salgadinho, bolacha que a gente tinha levado. Então, a gente gastou aqui só com Uber até a rodoviária, que foi R$ 21,90. E quando chegou aqui em São Paulo, a gente pega o metrô, vem até a estação mais próxima de casa e aí nessa última estação, que é a Vila Sônia, a gente pega o Uber e foi R$ 22,50. E pelos valores totais, de acordo com cada categoria, antes de falar o valor final, né?
nós gastamos com hospedagem R$ 407,41, com as passagens de ônibus ida e volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais o transporte público ali, né, o RioCard, e Uber, nós gastamos R$ 685,98. Com alimentação e consumo, né, as nossas idas até o mercado, foi R$ 393,10. E é aqui que a gente vê como que faz diferença a gente fazer as nossas refeições ali, não ficar comendo fora, e pegar o transporte público ao invés do Uber. No nosso caso, ajudou bastante. Em relação à cadeira, aluguel, né, de cadeira e guarda-sol na praia, nós gastamos R$ 60 nos 3 dias, né? A gente foi para Copacabana, mas nesse primeiro dia a gente não alugou, usou o Canga. No segundo dia em Ipanema e no terceiro dia na Praia Vermelha. De lembrancinha, nós gastamos R$ 34, que nós compramos um imã para pôr aqui na nossa geladeira e uma canga, que a gente usou lá mesmo. De turismo, né, ingresso, nós gastamos R$ 248. E aqui entra os 2 ingressos do Cristo, que foram meia entrada, e os 2 ingressos para o jogo no Maracanã, que também foram meia entrada. No total, nós gastamos R$ 1.828,49, tá? Para 2 pessoas, e aí dividindo ficaria cerca de R$ 914,24 para cada pessoa. Foram 4 dias e 3 noites, basicamente, no Rio de Janeiro. Nós fomos para a praia, fomos para o Cristo, economizamos na hospedagem, porque se a gente pega uma hospedagem ali do lado de Copacabana, é bem mais caro, é o dobro. Economizamos com transporte, tanto nas passagens de ônibus, né, que nós pegamos assentos promocionais, mais o cupom. Nós também economizamos aí andando de transporte público. Então, pode ser uma opção para você que não tem carro, como a gente, e não tinha condições de ficar gastando com Uber o tempo todo. Outra coisa importante falar é que esses assentos promocionais da ClickBus, quando a gente estava voltando, nossa passagem estava marcando assento convencional. E quando chegou o ônibus, era semileito, igual o ônibus que a gente foi. Então, a gente meio que ganhou aí esse desconto pra ir num ônibus semileito, que é um pouquinho mais caro do que o convencional. Então, essa é uma dica que acaba fazendo a diferença pra gente também. No fim das contas, pessoal, esse valor total aqui não chega nem perto do que eu tinha programado inicialmente, mas eu fui enxugando, fui tirando alguns passeios turísticos, tirei essa questão de ficar andando de Uber, mudei o lugar da minha hospedagem e tudo mais, e a gente conseguiu viajar com um valor muito mais acessível. Então, é possível, né? Se você faz muita questão de viajar e não sente assim, não te dói de abrir mão de algumas coisas, de certos confortos para economizar e atingir ali o valor que você tem para viajar, faz muita diferença. Eu e o Igor pagamos isso daqui felizes da vida e realizados de conhecer mais um lugar juntos. Foi a primeira vez dele no Rio de Janeiro. Foi a minha primeira vez depois, né, de adulta, assim, né, depois de casada, fazendo o meu próprio roteiro. E foi muito bom, a gente conseguiu aproveitar. Tem os seus desconfortos, né, de carregar sacola, de carregar bolsa térmica com cerveja, com gelo, mas são perrengues que valem a pena, né, pelo bem ali, pelo nosso bem-estar, pelo nosso lazer, vale a pena. Então foram esses os gastos das nossas férias no Rio de Janeiro. E eu vou aproveitar e também já gravar os gastos
da nossa viagem de Olímpia e Barretos, né, que foi na mesma semana, para vocês verem a diferença de algumas coisas. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui se você já foi para o Rio de Janeiro, se você já conseguiu economizar de alguma forma em alguma viagem, tem alguma dica para compartilhar com a gente. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que pretende ir para o Rio de Janeiro gastando pouco. E venha assistir também meu próximo vídeo com os valores da nossa viagem para Olímpia e Barretos. Até a próxima!